Olá, meus amigos, conforme combinamos, nossa proposta é falarmos sobre literatura. É tecermos neste canal nossos devaneios literários, porque é muito bom falar sobre livro, sobre leitura e melhor ainda é poder compartilhar, comungar com vocês essas ideias. Neste nosso segundo vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre o romantismo. Essa palavra, às vezes, já causa nas pessoas uma certa rejeição, não é verdade? Parece que já vem empacotada numa embalagem que cheira a naftalina, que cheira a coisas ultrapassadas. Mas não é bem assim e nós podemos ver por quê. Vamos admitir, né? Muita gente ainda acha que o romantismo é a corrente literária da ingenuidade, da pieguice, que os autores românticos viviam com a cabeça nas nuvens. Mas, na verdade, era o contrário. Tudo bem que também vivessem com a cabeça nas nuvens por uma questão do plano estético, por alçar voos altos com a imaginação. Mas eu posso lhes assegurar que tinham também os pés bem fincados no chão da realidade existencial, da realidade política do seu tempo. Ok? Então, os poetas, na verdade, os poetas e escritores românticos eram intelectuais altamente sintonizados com seu tempo, com seu contexto histórico, com a sua realidade sociopolítica. Desde o romantismo alemão, onde tudo começou, com escritores altamente comprometidos como Goethe, Schiller, os irmãos Schlegel, Novalis, passando pela França, onde nós podemos encontrar o colossal Victor Hugo, um homem altamente engajado, um artista altamente engajado ao seu tempo, e chegando ao Brasil com Gonçalves Dias, José de Alencar e Castro Alves, para citarmos apenas 3 exemplos. Ora, esses homens sonhavam, realmente, cultuavam o passado, mas estavam conectados ao tempo presente, ao tempo premente. Claro, esteticamente tratavam de amores idealizados, de amores impossíveis, do exótico, de personagens marcados pelo drama da paixão, de existências assombradas pela sombra permanente da morte, mas esses autores também estavam preocupados, gente, com os destinos da nação, com a autonomia política da pátria e com o progresso. Estavam, por uma questão estética, ocupados com o eu, mas ao mesmo tempo buscavam a universalização desses sentimentos. Vamos falar dos nossos românticos um pouco? Hoje em dia, virou até moda falar mal de José de Alencar. Ah, mas eu já vi muita gente que nunca nem leu José de Alencar falar mal de José de Alencar. Criticam sua obra sem saber das condições adversas em que foram escritas, das oposições que o autor sofreu, da importância dessa obra para o planejamento de nação que os homens da época buscavam para o Brasil. O Brasil, como nós sabemos, conquistou sua independência em 1822, mas ainda não tinha sua identidade definida. Assim, a literatura terá papel decisivo na definição da identidade nacional. O índio, por sua vez, é eleito como verdadeiro símbolo de nacionalidade. Claro, isso está atrelado a uma visão extremamente influenciada pela atitude romântica de valorizar o passado histórico e que vê na figura do cavaleiro medieval o símbolo máximo de heroísmo. Então Alencar trouxe, sim, para suas páginas, como alguns criticam, né, o índio heroicizado, mítico, o índio guerreiro, saudável, forte. Inspirou-se, claro, como eu já falei, na figura do guerreiro medieval europeu. Mas isso, gente, foi intencional, né? Isso foi um jeito de universalizar as personagens. Só para nós termos uma ideia, o patriotismo dos românticos era democrático e apostava na multiplicidade das culturas. Essa ideia será depois, essa concepção será desenvolvida mais tarde com os modernistas, que já não querem mais esse nacionalismo exacerbado e vão preferir a antropofagia, conforme nos propunha o nosso Oswald de Andrade, ou seja, o canibalismo cultural. Ora, gente, dizer simplesmente que Iracema e o Guarani são índios falsos, são índios postiços, é não compreender, primeiro, a proposta idealizante da estética romântica e também não perceber a intenção do autor. Vejam bem o que disse Novalis, o poeta Novalis, um dos grandes nomes do romantismo alemão. Ele falou o seguinte: ser romântico é dar um sentido elevado ao comum, é dar ao usual uma aparência misteriosa, ao conhecido a natureza ou a nobreza do desconhecido e ao fugaz uma aparência de eterno. Percebam como essa explanação se harmoniza direitinho com a concepção estética de José de Alencar. Olha, o projeto de José de Alencar era contribuir para a identidade do Brasil
exatamente quando o país se tornava independente de Portugal. Mas homens como Alencar e como Gonçalves Dias não concebiam apenas um país politicamente independente. Para eles, era importante o Brasil tornar-se independente e autônomo em termos de pensamento, no campo das ideologias. Para isso, era importante cultivar aqui os nossos valores mais intrínsecos, né? A nossa gente, ao nosso chão. Claro, alguém poderá dizer, e eu não vou tirar a razão, que Alencar desprezou a representação do negro. Não podemos negar jamais a importância da cultura africana, da força de trabalho desse povo maravilhoso para a constituição de nosso país e do que somos hoje. Mas essa discussão, gente, seria tema para um outro vídeo pela importância e pela complexidade da questão. Muito obrigado, acessem o canal Repertório Literário, curta, se possível, acione o sininho. Amplie seu repertório, leia livros e receba aquele abraço fraterno.